Então, a ideia dessa palestra é a gente falar um pouco sobre um pouco do conceito do NoSQL, né? De maneira geral. Então, falando um pouco sobre mim, que não é o mais importante do evento, como o Ivan falou, eu sou Antônio Lázaro. Hoje esse slide está um pouco desatualizado, eu não estou mais na TOPS, estou na Jaya. Sou das pessoas que trabalham com Java Bahia. A gente tem nosso blog, nosso GitHub, tudo Java Bahia, o Twitter, Facebook, agora tem o YouTube também. A gente tem a ideia de trazer sempre conteúdos, né, referente a Java e a outras tecnologias. A gente não é restritivo a falar apenas da linguagem. A gente acredita muito no enriquecimento através do debate, da discussão. E aí a ideia é falar um pouco falar um pouco sobre a definição do que é um banco relacional, o que é um banco não relacional, porque eles existem, né? E falar um pouco dos tipos, das classificações que existem, e a gente vai à frente. Basicamente, tudo surge quando a gente começa falando sobre informação na nossa atual conjuntura, né? Que tudo se resume a dado, né? Nada mais é do que simplesmente um fato. Então, um dado é um conteúdo que não tem contexto, não tem significado. Então, assim, é um registro qualquer. Desse dado, a gente sempre consegue construir informações, e as informações ela têm um significado, né? Dá algum contexto, existe. A partir das informações, o que as empresas e as pessoas buscam é a construção de conhecimento, que basicamente é a informação aplicada com algum objetivo, seja de obter produtividade, melhorar resultados, coisas assim. Mas o ideal mesmo, quando a gente fala de presente, meio futuro, é a gente ter a sabedoria que é quando você chega no nível que seu conhecimento lhe diz sempre o melhor caminho, porque o conhecimento nem sempre ele é aplicado. Então, quando você chega nesse nível de ter a sabedoria, significa que você faz a melhor coisa sempre na melhor forma. Então, assim, tudo começa, né? Com uma definição, né? A gente tem que fazer a definição de o que seria um banco de dados, que obviamente não é o que está aí na figura, né? Então, passando de um banco de dados, quando a gente fala, né, normalmente, até para a pessoa que está na faculdade, a gente normalmente está assim... Popetinho? Tá me ouvindo? Eu entrei e buguei a palestra de Popete. Armazenamento. Popetinho? Oi. Acho que sua tela só tá aparecendo os slides. Não tá Ah, é? aparecendo passando, não. Se você tiver como botar Então, full screen aí também, fica legal. Porque tá aparecendo só o software. então tá. Então vou abrir aqui de novo. Não sei qual foi, ele deve ter travado. Vou Para mim tá fechar. aparecendo só a aplicação, sem estar full screen. Não sei se, como você falou, não ficou passando. Eu só tô avisando aqui porque Sim. eu sou o backstage. Não, claro. Tá. Deixa eu entender aqui. Isso Salavich. acontece, viu, pessoal? Infelizmente, a gente teve que trazer ele de última hora. Ele estava numa palestra no Canadá aí. Espreitamos Puta no merda. gatinho, 4 horas da tarde. Então, Coloque, peraí. coloque, coloque seu share screen aqui e eu lhe auxilio, não se preocupe. Eu Você gostei tá da sua vendo aí o camisa. quê? Ainda Pois não. é. Coloque o share screen aqui, eu adiciono e saio da palestra. Pronto. Ainda não compartilhou para mim, pelo menos, não está aparecendo aqui.
Aí, acho que vai carregar agora. Pronto. Aí. Aí se você Pronto. puder botar full screen. Não, aí é a próxima passo. Pronto. Aí eu já Tá de boa agradeço. já? Porque eu tô velho, não tô enxergando não. Tá Tá de boa. aparecendo. Só não tá full screen. Beleza. Enfim. Pronto. Ficou de boa? Ainda não tá full screen. Putz. Bote. Tá passando os slides, mas não tá full screen pra mim. Pelo menos não tava full screen. Não sei se você colocou pra você aí. Ah. Ou então você bota. Vou botar a tela inteira aqui. Deve ir. Isso. Foi? É isso que quer dizer. Já melhorou. Tá de Aí, boa já? agora sim, pronto. Tchau, Pronto. já foi. Beleza. Então, galera, voltando aqui, basicamente a gente, naquela parte que estava falando lá da parte do conhecimento, seria essa figura, né? Então, a ideia dessa talk não é se estender muito, ela é bem inicial, então a ideia também é tentar tirar dúvidas aí da galera. Então, quando a gente fala da definição de banco, a gente está falando normalmente referente ao produto como um todo, né? A parte de tabela, a parte dos arquivos, gestão de usuário, coisas nessa linha. Isso é um SGBD, que é um sistema que gerencia o banco de dados. Na visão, vamos chamar mais tradicional, né, de banco de dados, existem 4 tipos, de maneira super macro falando, que é o banco hierárquico, o em rede, orientado a objetos, e o produto que é o relacional, que é o mais usado. Eu, particularmente, embora nas definições dos livros existam esses outros bancos, eu não conheci nenhum dos outros 3 tipos, exceto um orientado a objetos, que eu cheguei a ver alguma coisa, mas nunca usei um produto real, apenas li a respeito. Então, assim, hoje os principais players, né, de bancos de dados relacionais são esses produtos aí, o Postgres, Oracle, MySQL, o DB2 e tal. Tem aqui um gráfico um pouco falando sobre a liderança, né? Está um pouco desatualizado, mas não mudou tanto assim o cenário nesse segmento, né? Falando de maneira geral. Eu tenho umas referências para esse site, para depois quem quiser se atualizar sobre isso. Os bancos de dados, uma das coisas que a gente costuma falar sobre os bancos relacionais é que é uma solução extremamente madura e confiável, né? Porque a gente está falando de um produto que foi definido na década de 70. Então, de lá para cá, essa teoria foi testada, maturada, consolidada e vem sendo trabalhada para lidar com os cenários que eles foram projetados. Então, assim, quais são as características de um banco de dados relacional, né? Ele tem como característica forte a utilização de chaves. Como o nome diz, por ser relacional, ele tem o relacionamento entre as entidades como algo muito forte. Existe a prática, né? Dentro da teoria de banco de dados, se evita a redundância de dados, mas depois de um tempo a gente observa que aquelas regras formais de normalização, em alguns momentos elas precisam ser quebradas. Um banco de dados também ele trabalha com a integridade referencial, oferece constraints, que são formas de você restringir e validar os dados que estão sendo inseridos dentro de um determinado domínio. Os bancos de dados, normalmente, eles têm suporte a índice. E por ser uma linguagem, o SQL, por ele ser, vamos chamar assim, mais maduro, né, ele tem uma linguagem padrão, que é o SQL ANSI, e que todo e qualquer SGBD normalmente implementa esse padrão. Claro que cada um tem suas especificidades dentro do seu produto para você ter acesso a alguns recursos adicionais. Além disso, os bancos de dados, de ter essa linguagem padrão do SQL que eu acabei de falar, ele tem suporte à transação
E existem, né, as regras formais, que são formas de você evitar a redundância de dados e manter eles os mais íntegros possíveis, sendo que a gente, no mundo real, né, em alguns momentos a gente faz uma escolha, né, que normalmente dentro da parte técnica a gente chama de trade-off, de avaliar se a gente prefere a integridade dos dados ou a performance da aplicação. Então isso é bem comum também de se acontecer. Então, um teorema que em um conjunto de características que vem com um banco de dados relacionais é esse acrônimo do ACID, né? Que tem a ver com a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Atomicidade, que a transação ela é binária, né? Ou entra tudo no banco de dados ou não vai nada. A consistência é que, uma vez que você definiu seu modelo, sua tabela, o banco de dados ele vai garantir que somente dados válidos serão persistidos, por isso que ele oferece recursos de constraints e de outras regras. A questão do isolamento tem a ver com as transações de uma não interferir na outra, e a durabilidade tem a ver com, uma vez os dados sejam escritos, eles não serão perdidos. Então, tem a ver com esse cenário. Essas são as 4 características principais de um banco relacional. No caso de um produto de um banco não relacional, ele vem, esse nome, né? Embora hoje a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem tido uma discussão na nossa área é um pouco do que o Rafa falou na talk anterior, de a gente não adotar tecnologias baseadas somente no que as pessoas dizem ou no hype. Então, assim, cada coisa tem um contexto. E a ideia do NoSQL não é negar o SQL como opção de solução, é só falar que não é somente o SQL e fornecer uma alternativa para cenários específicos onde talvez o banco de dados relacional ele não atinja uma performance. Mas como tudo em nossa área, tudo exige um contexto, né? Tudo exige também uma análise. A gente, quando adota uma solução técnica, não pode pensar somente no código da aplicação, temos que pensar na infraestrutura, no suporte à produção àquele produto, questão de licença, questão de suporte a um determinado banco de dados. Se vocês pegaram aqui os históricos das talks de esquenta, a gente teve o exemplo do Guilherme, que vai falar na última palestra, e o Guilherme falou de um produto que eles adotaram e que chegou um determinado momento que o produto basicamente deixou de existir. Então, assim, o produto era bacana para eles, atendia o negócio, tinha uma performance que o time técnico conseguia atender, só que chegou um determinado momento que simplesmente o banco desapareceu. E aí eles tiveram que bolar todo um plano de migração, que gerou um conjunto de aprendizados, mas tudo isso é esforço, né? Esforço para empresas, que é quem banca isso tudo, significa custo. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esse tipo de decisão. Então a primeira vez que se falou de um banco NoSQL foi aparentemente em 98, né? Quando Strauss falou sobre o Lightweight, foi um primeiro escrito formal que se tem referência disso. E Eric Evans, em 2009, usou esse termo para se referir a banco de dados distribuídos, que uma das grandes características do banco não relacional tem a ver com suporte a trabalhar com um sistema distribuído, e que não usavam SQL como linguagem padrão, como a gente vai ver provavelmente nos próximos slides. Algumas características dos bancos NoSQL. Eles são pensados para serem utilizados em clusters que normalmente escalam horizontalmente, não verticalmente. A escalabilidade horizontal é quando você sai adicionando novos nós a um cluster, sem necessidade de mexer na configuração de hardware do conjunto de servidor que vocês têm. Então, quando você fala em escalabilidade vertical, você está falando de aumento de memória, aumento de processador, aumento de storage,
e a escalabilidade horizontal, a gente está falando de adicionar novas máquinas a um determinado cluster. Então, os produtos NoSQL, pelo conjunto de características dele, eles são pensados também para ter suporte a essa escalabilidade horizontal, diferente do que normalmente se é, vamos chamar assim, tranquilo de se fazer no banco de dados relacional, pelas características dele, principalmente referente à consistência, né? Quando você opta por um banco relacional, a consistência é um requisito muito forte do seu negócio. Outra característica que os bancos não relacionais têm é que normalmente eles não têm esquemas fixos. O esquema é a definição da estrutura de onde os dados serão armazenados, e essa migração de esquema não exige mudanças, né? Digamos assim, quando você tem um banco de dados relacional, você tem um esquema, que é a estrutura do conjunto de suas tabelas, e essas estruturas, se você quiser utilizar, modificar, né? Normalmente ela tem impacto na aplicação, né? A depender da estratégia que você utiliza, ela pode gerar um problema. Então, normalmente, as mudanças de banco de dados relacionais, você encerra as conexões da aplicação para você fazer de maneira segura. Como alguns produtos dos bancos não relacionais, eles não têm esquema, então, basicamente, um novo registro, a partir daquele instante, ele já tem esse novo formato, o que é flexível e dá algumas vantagens para determinados escopos de negócio. Outra característica é que, como cada produto é focado em resolver o problema, digamos assim, da sua forma, né, dentro de um conjunto de paradigma, cada construtor de um banco não relacional, ele tem uma linguagem, uma forma de consulta que é específica daquele produto. Então, não existe nativo dos bancos de dados uma forma padrão. Então, cada tecnologia ela fornece, né, esses mecanismos e essas tentativas de padronização que nem sempre alcançam o resultado como é, por exemplo, num JPA, que você basicamente consegue, se você não tiver as especificidades do banco, você faz uma migração de queries de uma maneira relativamente mais tranquila. No banco NoSQL nem sempre isso acontece. Então, existem iniciativas, né? Nosso amigo Otávio, ele trabalha, né, na especificação do JNoSQL, e o Spring também, ele tem um produto muito bacana, que é o Spring Data, que é focado em abstrair essa complexidade para a gente, mas porque cada produto ele tem sua forma, né, de acesso a dados, isso basicamente vai sendo atualizado e é mais complexo, mas é o preço que se paga pela escolha do produto, não é um problema. Tá? Então, assim, quando a gente fala de bancos não relacionais, a gente está falando de um teorema de Eric Brewer, e esse teorema CAP, ele tem 3 características, que é a consistência, a disponibilidade e a tolerância a falhas, né? E o que o teorema diz é que você só consegue utilizar 2 dessas 3 características, você nunca vai conseguir ter o suporte às 3. Então, por isso que existem as combinações onde cada banco faz uma escolha. Então, tem bancos que eles vão escolher a consistência e o suporte à tolerância à falha, a disponibilidade, enfim, mas nunca as 3. Né? Então, quando a gente fala aqui de bancos não relacionais, a maioria deles, né, abre mão para ter alta disponibilidade e alto nível de tolerância à falha, ele abre mão um pouco da questão da consistência. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem uns exemplos um pouco disso. Né? Um conceito que é importante, né? Quando você trabalha com um banco de dados não relacionais, é falar sobre consistência eventual, que na prática você tem um conjunto de servidores, e em algum momento esse conjunto de servidores ele pode ter resultados diferentes
para uma determinada consulta, porque a atualização dele não é feita de uma maneira transacional, como funcionaria num banco de dados relacional. Então, isso é uma informação importante e que é necessária para se levar para esses contextos, né? Então, aqui se fala mais um pouco da diferença, né, desses produtos. E aí a gente tem uma macro classificação, né, que existem até mais produtos atualmente, mas, assim, basicamente os bancos de dados não relacionais, eles são agrupados em chave-valor, que é, na prática, como se fosse um hash map, né, gigante, uma estrutura de map, onde você tem uma chave, e essa chave ajuda a localizar um valor. Um documento, que normalmente é uma estrutura como um JSON, um XML. O banco de dados colunar, que ele tem uma estrutura de colunas, que é um pouco parecida com o documento, mas difere um pouco. E o grafo, que ele é um grafo como a gente conhece lá da teoria matemática, né? E existem outros que a gente vai falar um pouco. No caso dos bancos chave-valor, os dados são armazenados, né? Sempre você tem uma chave que vai identificar aquela estrutura dentro do banco, e associado a essa chave você tem um valor. Então, é um grande repositório. A gente utiliza isso muito na parte de estrutura de dados, e a busca é feita por essa chave, que ela é indexada normalmente. Onde é que a gente utiliza normalmente esses caras? Muitos se utiliza como ferramenta de cache, né? Então a gente tem o Redis, que é um dos produtos que mais se utiliza para isso. Então se armazena informação de sessão, perfil de usuário, estatística, dados de carrinho de compra, consultas, dados que são muito utilizados. Normalmente eles são armazenados em bancos dessa natureza, né? E ele tem essa característica importante porque normalmente ele tem um suporte muito forte para assistir os dados em memória. Então, são bancos que são focados em desempenho. Por esse motivo, eles são largamente utilizados para criar a estrutura de cache, mas também eles têm recursos para fazer persistência em disco e tal. Então, assim, um dos produtos que são mais utilizados nessa categoria é o Redis. E, enfim. Outro tipo de banco de dados são os bancos de dados orientados a documentos, né? Os documentos, eles eles podem ou não fazer parte de uma coleção, que é um conjunto de documentos, e normalmente eles não possuem um esquema definido. Então, isso aqui, por exemplo, como está aqui, onde tem um Customer ID, um First Name, um próximo registro associado a esse dado aqui, pode não ter algumas dessas entradas aqui, e basicamente não vai acontecer erro. Diferente num banco relacional, onde se você tivesse um banco de uma coluna, nome, você não inserisse dado e ela fosse not null, o esquema não permitiria que esse dado fosse persistido. Normalmente ele salva os dados em JSON ou BSON, que é um JSON binário, ou em XML, né? Então, se utiliza muito para a questão de persistência, né, de dados, normalmente dados que não precisam de relação, porque se você precisa de dados relacionados, em teoria você deveria utilizar um banco relacional. É bastante comum quando você trabalha com bancos de documentos e bancos colunares, você trabalhar com redundância, ou seja, os dados serem armazenados de certa forma repetido, para priorizar a questão da performance. Tem alguns utilização quando você não sabe direito como vai ser aquela estrutura que você vai persistir, é uma solução bacana. Eu, por exemplo, já utilizei num projeto onde a gente tinha um formulário dinâmico, e esse formulário era algo que era criado pelo cliente, e aí a gente guardava a estrutura do formulário que o cliente definia num banco orientado a documento, que era o MongoDB. Enfim. Então, assim, o MongoDB, o Dynamo, que é o da Amazon, são os produtos bastante utilizados.
O DocumentDB provavelmente hoje já deve estar muito mais utilizado do que isso aí, né? Os dados de coluna, né, da família de coluna, eles são otimizados para leitura, né? E normalmente eles têm um esquema flexível. Então você tem uma chave e dentro dessa chave você tem um conjunto de colunas que tem os dados. O foco normalmente desses bancos é muito mais em fornecer a escalabilidade e a leitura aos dados, e eles trabalham de maneira bastante produtiva na questão da escalabilidade da infraestrutura. Então, o uso dele é parecido, né, com a questão dos bancos de documentos, só que normalmente o foco deles é mais quando você tem um volume muito grande de dados para serem lidos, né? Um dos bancos mais utilizados nessa linha é o Cassandra. E a gente também tem o outro tipo de banco de dados, que é o banco de dados orientado a grafo, onde cada registro é um nó, né? É um vértice, cada item desse aqui é um nó, e eles são ligados por arestas que formam as relações entre esses dados. No curso, normalmente na graduação, para quem faz ciência da computação, tem essa disciplina de teoria dos grafos, que apresenta esses conceitos. Outros cursos, acho que aqueles de análise de desenvolvimento, normalmente não tem. Não sei, depende da faculdade, mas é uma matéria interessante. Então, assim, quais são, por exemplo, os exemplos de utilização desse tipo de banco? Você tem as redes sociais, por exemplo, o Facebook, que diz que João é amigo tem uma relação com Maria, que tem com Francisca, enfim. Motores de recomendação também utilizam esse tipo de banco, né? Que é aquela pessoa que comprou o livro A, provavelmente vai comprar o livro B, porque existe uma relação, enfim, dá para fazer esse cruzamento de dados. Um dos produtos que mais tem uso é o Neo4j, né? Ivan, ele tem uma talk disso, depois a gente pode compartilhar com vocês, falando um pouco sobre esse banco. E existem outros tipos de banco, né? Que são os bancos multimodelos, né? Que eles guardam, eles são chave-valor, eles são guarda-documento, ele tem suporte a múltiplos paradigmas, né? E essa parte do banco não relacional, ela é tão significativa que as características que eles trouxeram para o mercado fizeram os grandes players de banco relacional pensarem nesses recursos. Então, assim, o Postgres começou a oferecer também a questão da persistência do JSON. O Oracle também tem produtos chave-valor. O Oracle tem um produto que agora eu não me lembro nem o nome dele. Então, eles começaram a observar de que algumas coisas eram necessárias, bem como também, na contrapartida, os produtos de banco não relacional, eles também implementaram coisas do modelo que seria associado ao relacional, como transações e coisas nessa linha. Então, assim, é muito uma coisa do mercado, né? O que o mercado demanda, os grandes players vão lá e implementam. Então, a característica do banco relacional, de maneira sintetizada, os dados são estruturados e organizados, padronizados. Existe uma linguagem padrão, que é o SQL. Os dados e seus relacionamentos são armazenados em tabelas, estruturados em tabelas, né? E a relação entre essas tabelas que compõem o banco. A consistência e integridade dos dados são garantidos pelo banco e na modelagem. Então, assim, quando você opta por esse tipo de dado, consistência e integridade são requisitos bastante importantes para o seu contexto. E, normalmente, a questão da escalabilidade se dá de maneira vertical nesse tipo de produto. Os bancos NoSQL normalmente não têm uma linguagem declarativa. Existem várias formas de armazenamento. Existe o problema o contexto da consistência eventual, que para alguns casos é um problema e para outros não.
Os dados não são necessariamente estruturados e, de certa forma, são imprevisíveis. Prioridade dele é alta disponibilidade e escalabilidade, e a escalabilidade dele se dá de maneira horizontal, né? Então, aqui tem uma tabelinha que se compara mais ou menos a terminologia, né, em cada banco, em cada produto, que é uma tabela em um, é chamado de coleta, o que é uma linha, um registro num banco de dados relacional, no outro é documento, existem algumas características disso. E pensando em desvantagens dos bancos de dados não relacionais, é questionável, né, essa questão da escalabilidade para grande volume, porque você tem recursos como criação de índice, otimização de queries, coisas nessa linha, você tem estratégias para mitigar isso, mas um dos grandes motivos que leva algumas pessoas a optarem por um banco não relacional tem a ver com isso. A dificuldade em armazenar dados de forma distribuída, isso é uma característica da arquitetura dos bancos relacionais. Se você for trabalhar com o máximo nível de consistência e integridade, isso vai ter um custo na sua performance para grandes volumes de dados. Existe um custo operacional para executar a junção desses relacionamentos, né? O risco de você ter queries mal preparadas, onde você faça um full scan table, que é você buscar todos os registros de uma tabela de, não sei, 1 milhão de registros, pode comprometer também a performance. Então, às vezes os desenvolvedores pensam em bancos NoSQL para não ter que pensar em SQL da maneira correta, né? E o DBA é uma figura bastante significativa, né? Porque ele tem que estar ali fazendo a gestão, fazendo acompanhamento da questão das queries, ou ofensores, coisas nessa linha, né? Uma característica muito positiva dos bancos é você tem controle de transação, uma linguagem que é padrão. Todos os bancos têm recursos de otimização de consulta, normalmente, e oferece ao usuário, né, a partir da modelagem, você definindo constraints, fazendo a modelagem certinha, a questão da garantia da integridade de dados pelo produto, não pela aplicação. Então, você pode ter um modelo muito mais forte. O NoSQL ele tem como ruim, né? Não ruim, mas algo que não é tão positivo, a ausência de uma padronização, o que torna cada player um novo estudo, um novo aprendizado. Isso pode ser ruim em alguns contextos. Existem recursos de consulta que é um pouco limitado, porque um banco NoSQL novo, não necessariamente ele vai ter um framework já preparado para isso, como é o caso, por exemplo, do JPA, que basicamente você implementa um driver porque existe uma especificação. Por isso que tem a especificação do JNoSQL, que ela tem um foco em fornecer o máximo de recursos para abstrair por paradigma, né? Vale a pena dar uma olhada na documentação, e ele não é tão intuitivo, normalmente, para programar pensando em dados para quem vem do mundo relacional. Ele é focado, as características positivas, ele é focado na alta escalabilidade. A gente fala de bancos NoSQL, ele já é nativo, né, para computação distribuída, normalmente. Então, o custo, normalmente, deles são mais menor, né, do que os bancos, por exemplo, com a licença de um Oracle da vida. Não estou falando nem qualitativamente dos produtos, porque tem que se avaliar contexto. Flexibilidade de esquema também é uma coisa positiva, a depender do cenário. E relações são simplificadas, né? Porque você não trabalha com tantos relacionamentos, exceto um banco de grafos, que ele é totalmente focado em relações. Então, quando a gente fala de NoSQL e de bancos orientados a bancos relacionais e coisas dessa linha, a gente tem que ter algumas ideias na mente, né? Uma delas é a questão da persistência poliglota, que é um texto que Martin Fowler ele escreveu há muito tempo atrás, que ele diz que hoje, como a gente tem produtos para resolver problemas específicos, nada limita a gente de ter que usar apenas um único banco de dados para resolver tudo, como era, né? Então ele tem aqui um exemplo de uma plataforma de e-commerce,
onde tem os dados da sessão, os dados do carrinho, os pedidos e coisas dessa linha, tudo num banco só. E ele segmenta isso por característica. Então, os dados da sessão aqui, numa aplicação que tem persistência poliglota, a chave-valor os dados da sessão são armazenados no banco chave-valor, os pedidos que foram processados no banco de documento, os dados de inventário e de classificação de preço, por serem extremamente fundamental ter consistência, né? Nesse tipo de dado, quando mexe com dinheiro é complicado, você não pode ter erro. Então, ele vai para um banco relacional e a relação do cliente, ele pode ir para um banco de gráfico. Então, assim, não se prendam necessariamente a dizer, não, eu só posso ter um ou outro produto. Lembrando que um pouco do que o Rafa falou, do equilíbrio, né, disso, sempre alinhado com o time de operação, senão os caras ficam doidos. Hoje eles têm que dar conta de um banco só e, de repente, se por causa de uma aplicação, de uma decisão mal alinhada, mal fundamentada, os caras têm mais trabalho para manter o sistema no ar do que a empresa suporta. Então, esse tipo de decisão também tem que ser pensado. E quando se fala disso, a gente, obviamente que a gente vive na era agora da informação, do volume, né, desse número absurdo, que diariamente a gente produz um volume de dados que talvez em 20, 30 anos a gente não produzia. Então, o Big Data é algo que vem para meio que dar sentido, né? Então, ele trabalha para estruturar e organizar esses dados com o objetivo de minerar informações. Então assim, falando de maneira conclusiva, né, desse cenário, os bancos NoSQL, eles sim, já são maduros, já podem ser utilizados. Nada nunca como uma bala de prata, nunca nós aqui que usamos o poder da comunicação para tentar informar as pessoas, não acreditamos em bala de prata, né? Cada contexto ele deve ser analisado, né? Principalmente contextos que não necessariamente são técnicos, como capacidade de conhecimento do time para entender a ferramenta, utilizar, colocar em produção, capacidade de suporte, custo para montar essa infraestrutura. Por isso que não existe uma resposta fixa, né? Foi algo que eu também vi que, numa visão só minha, e assim, na Alura teve a semana da carreira na semana passada, e eles trouxeram a Fábio Akita e o Guilherme Silveira para falar disso, e eles também falam muito sobre essa questão do aprendizado, que não existe um roteiro que é padrão para todo mundo, né? Então a gente tem que ter isso em mente, tem que estar sempre aberto a aprender cada vez mais, né? Para isso, a gente não pode ser fanboy de tecnologias, frameworks ou ferramentas, porque isso pode custar caro tanto para o profissional quanto para a empresa, principalmente para a empresa, né? Que eu vejo hoje um hype, né, da galera dizer, não, eu quero trabalhar com isso lá na empresa, pode, aí o cara vai lá, faz a solução, implementa um banco que só ele sabe, no outro dia ele recebe uma oferta, vai embora e deixa a bomba lá para a empresa. E aí isso é bem perigoso, né? Então, de maneira geral, ver aí o que vem pela frente